Meu nome é Paula Franzoni, do canal Energia e Empreendedorismo. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre um tema que eu vou trazer para uma palestra que eu vou ministrar na FAEX Energy no dia 16 de outubro. Eu quero trazer aqui esse tema porque eu sei que vocês, quando a gente pensa no futuro do nosso negócio, é muito importante entender o que está por vir, né? Eu sou muito defensora de que a gente precisa entender muito do regulatório no nosso mercado, porque eu acho que é com o regulatório embaixo do braço, né? O contrato embaixo do braço, a lei embaixo do braço, é que a gente consegue achar boas oportunidades de negócio. O setor elétrico, ele é muito cíclico, né? Eu sei que muitos outros setores são assim também, mas eu vejo muito isso no setor elétrico. Então, eu vejo muitas mudanças que acontecem hoje na parte de geração distribuída, que elas já aconteceram, muito parecido lá na época, né, de mudanças que tiveram no mercado livre de energia. Então, de qualquer forma, o mercado está sempre em constante aproveita o aprendizado que teve em um determinado momento e traz isso para as necessidades de agora. Então, o que a gente tem visto hoje, que eu acho que tem colocado uma pulguinha atrás da orelha das pessoas, é quando a gente fala em relação à abertura de mercado, né? A abertura de mercado, ela lá atrás, na época quando o Bolsonaro ainda estava na presidência, a expectativa era que o mercado, a partir de 2026, ele fosse abrindo para consumidores de baixa tensão. E em 2028, todos os consumidores, inclusive os residenciais, poderiam escolher de quem que eles iriam comprar energia, né? Então, como hoje a gente tem muitos investidores investindo no mercado de geração distribuída, eles ficam com certo receio do que vai acontecer, né? O que a gente vai fazer com essas usinas no momento que o mercado realmente abrir. E quando a gente fala de mercado abrir, é quando eu junto dois conhecimentos que eu acho que são extremamente necessários para quem atua no setor ter, né? Tanto entender de mercado livre, das peculiaridades do mercado livre, quanto entender da parte de geração distribuída também. Por mais que o mercado de energia solar ele tenha popularizado bastante, né? A gente vê muitos investidores de todos os tamanhos possíveis investindo no setor e começando a entender um pouco mais do setor. Eu vejo que a gente precisa ter clareza em relação a isso, para que a gente possa se proteger do que está por vir, né? É claro que se a gente viver pensando, o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, ano que vem, daqui 10 anos, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar, porque não dá pra saber o futuro, né? Bem que eu queria uma lâmpada mágica aqui, pra poder, uma bola de cristal para poder saber, né, tudo que tá por vir. Mas como a gente não tem, a gente tem algumas informações que podem nos ajudar numa tomada de decisão. Então, o tema que eu vou levar para lá, para a feira, vai ser quais são os impactos da abertura do mercado, ou seja, todos os consumidores poderem escolher livremente quem vai vender energia para eles no mercado de geração distribuída. É um assunto que não adianta a gente fingir que ele não existe, ele está latente, né? O mercado está tendendo para esse lado. Muitos outros países já são 100% livres, né? Os países principalmente do primeiro mundo. Então, assim, quando a gente fala de um mercado 100% livre, a gente fala de um aumento de competitividade, né? A gente gosta de fazer analogias aí ao mercado de telecomunicação, por exemplo, que ele é um mercado que ele lá atrás era muito caro o custo, né? Falar no telefone. Imagina, a gente gastava rios de dinheiro com isso, né? Hoje é tudo muito barato, cada um paga um valor baixo de conta por mês e já atende às suas necessidades. Então, eu enxergo muito desse mercado, no mercado de energia, por mais que tenha diversas particularidades, obviamente, né? Mas foram mercados que foram se aproximando, né? O varejo está muito latente nesses dois mercados. Então, o que eu tenho de análise, até mais pra frente trago aqui pra vocês, mas vou deixar essa palestra um pouco mais inédita lá pra FAEX, mas o que eu fiz de estudo, são estudos interessantes em relação a um comparativo, que eu acho bem legal vocês fazerem aí, é um comparativo em relação às usinas que estão em GD1, né, que é aquela regra antes da mudança do marco legal regulatório, né, as que são de depois desse período, que são as de GD2, e as que estão aí no Mercado Livre. Eu nem vou considerar a GD3 aqui porque ela tem uma inviabilidade econômica um pouco maior.
Mas então, quando eu comparo esses 3 cenários, a gente precisa entender quais são as componentes que são cobradas, né? Então, por exemplo, um consumidor em GD1, ele não tem a cobrança nem da energia, nem do fio, ele só paga por alguns impostos, né? Quando eu vou para GD2, não, GD2 eu não pago a tarifa de energia para distribuidora, mas eu pago o fio B, né? Que gradativamente está aumentando aí nos anos. E quando eu vou para o Mercado Livre, a gente ainda não tem exatamente a formatação disso, porque hoje o consumidor do grupo B, ele não tem ele não tem demanda, por exemplo, para ter algum incentivo, né? Ou ele não tem a questão vai ter 50% de desconto no fio, não vai. Então, tem algumas nuances aí que a gente precisa saber como vai funcionar. Mas o que eu acho legal é vocês nivelarem essas informações em relação ao que vai sobrar de margem para eu ter de receita como gerador e o que vai ser cobrado pela distribuidora e o que o consumidor ele vai pagar lá na ponta, né? O que eu tenho mais gerenciamento sobre isso? Então, poxa, se eu vejo GD1, eu sei que muitos custos ali é uma margem para eu ter um ganho maior como gerador. Na GD2 diminui um pouquinho. No Mercado Livre é um mercado que, querendo ou não, acaba tendo oferta e demanda, né? A gente tem uma oscilação de preço aí que vai de 70 a 700 reais, né? Que seria a média ali o que a gente tem de margem ali pro preço de liquidação das diferenças que é o PLD. Então, o que eu quero dizer para vocês a gente fez muitos estudos aqui, então tem um monte de gráfico aqui que eu vou mostrar na quarta-feira lá. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que, assim, quando a gente olha GD1, as usinas em GD1, e bota elas para competirem com o Mercado Livre, se a gente partir do princípio que vai ter 50% de desconto ali no fio e tudo mais, elas brigam de igual para igual. Quando eu começo a perder os incentivos da geração distribuída, né, que é o que está acontecendo aí com a GD2, né, gradativamente está perdendo, isso acaba trazendo uma leve vantagem em relação ao Mercado Livre para a GD2. Então a gente começa a ter um descompensamento aí em relação a essas 3 modalidades, tá? O que é bem importante vocês terem em mente também? Que quando eu tenho uma usina que ela tá em GD, eu posso migrar ela para o Mercado Livre de energia, né? E o contrário não é verdadeiro. Se eu tenho uma usina em Mercado Livre, eu não posso voltar ela para geração distribuída. Então, assim, em linhas gerais, a abertura de mercado, ela é super importante, mesmo que a gente atue muito aqui com geração distribuída, né? Mas ela é super importante, ela traz competitividade, ela traz diversos benefícios para o consumidor, desde que ela seja feita de forma ordenada, né? Não adianta querer dizer que vai abrir o mercado e deixar essa conta toda um passivo que possa ficar para as distribuidoras, ou um passivo que possa vir a ser repassado só entre os consumidores que não foram para o mercado, né? Mas eu acho que se as coisas forem estruturadas de uma forma gradativa, coerente, o mercado pode ir nos próximos anos se preparando realmente para essa mudança. Então, assim, só em linhas gerais, hoje a gente fala de 220 mil consumidores que estão no grupo A, que podem ir para o Mercado Livre, contra 80, 90 milhões de consumidores que estão no grupo B e que são aí majoritariamente residenciais. Tá? Então, só para clarificar um pouquinho o tema, nos próximos vídeos eu vou trazendo um pouquinho mais desse assunto, porque eu acho que ele é relevante, acho que quem não tá colocando na ponta do lápis aí, ou no Excel, algumas simulações, pode estar tendo um viés de análise um pouco diferente da realidade. Tá? Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre o tema, é só colocar aqui algum comentário. Eu fico aqui à disposição. Muito obrigada!